sou a Amanda. Oi, eu sou o Renan. Bem-vindos ao canal da Montauk e hoje nós vamos analisar o terceiro episódio da terceira temporada de Dark. E se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho de notificações, compartilha com seus amigos e dá um like nesse vídeo. Também segue a gente lá no Instagram pra gente continuar conversando sobre as nossas séries preferidas e vamos ao review do terceiro episódio, né? E o episódio de hoje é Adam e Eva. E não esquece que o vídeo vai ter spoiler. Se você não viu tudo, a gente vai falar desse terceiro episódio com spoiler e talvez dos pra frente relacionando também. Todos os episódios, né? Porque esse episódio começa lá em 1800 e alguma coisa. A gente vê o Gustavo, que é aquele senhorzinho cego, criança. Exatamente. E aí que a gente fica conhecendo a história do Tannhaus. Sim. Lá do Henrik Tannhaus. Henrik Tannhaus, exato. Que aí a gente percebe que a mulher dele, Charlotte, morreu. E ele tem essa fissura aí de conseguir voltar no tempo pra evitar que essas coisas aconteçam. E ele já visualiza aí um paraíso, né? Exato, ele fala, se eu conseguir evitar a dor, eu vou conseguir a redenção, o paraíso, mas a gente sabe que não é bem isso que acontece. Exato. Mas esse episódio começa numa carruagem, a gente vê então o Henrik e o Gustavo, né? E ele tá lendo pro filho uma peça de Ariadne, né? A peça de Ariadne que ele diz que a esposa dele gostava muito. Era a favorita, né, da esposa dele. E ele tá falando sobre a roda que continua a girar, um fio vermelho como sangue que liga todas as nossas ações. E ele tira o relógio do bolso. E é o relógio da Charlotte que a gente já conhece, que passou. Meu, Sabemos a hora que eu vem. vi isso. Então. Aí eu fiquei pensando, poxa, nem era pra aquela Charlotte, olha. Agora eu saquei! Exato, tá tudo conectado Tá tudo de uma conectado. forma muito louca. E o jovem Gustavo pergunta por que a gente morre. E ele fala, os mortos podem não estar aqui agora, mas tudo que um dia já viveu, vive pra sempre no infinito do tempo. Achei isso tão bonito, né? Bonito. Mas tudo bem, né? Eles vão querer usar isso pra fazer maluquices, não é tão bonito assim. E logo a gente vê em 1888 o Gustavo já velhinho. Ele tá também numa carruagem. Exatamente. E aí, de repente, a carruagem para e ele escuta vozes. O cara, condutor da carruagem, começa a falar, por que você tá no caminho? Sai do caminho e tal. E ninguém responde. Quando a gente escuta uns sons estranhos de violência rolando fora da carruagem. E o Gustavo, ele já esconde o relógio, ele coloca o relógio assim dentro do paletó dele. Ele tá também com o livro, ele ficou com essa peça o tempo inteiro, né? E ele tá com o anel do pai dele, com a bengala, tudo escrito Sigmundus. Que era do pai dele, dá até um fecha lá na imagem, né? Pra mostrar mesmo que eles foram os fundadores, que é a família e tudo mais. E quem entra na carruagem dele? O nosso desconhecido, ou o trio, como a gente chama nesse canal. Que ele foi nomeado de A Origem na série, mas é o nosso querido trio, né? É o nosso trio que vai falar a seguinte fala: quem tem olhos para ver, ouvidos para ouvir, se convence que os mortais não podem ocultar nenhum segredo. Aquele que não fala com os lábios, fala com as pontas dos dedos. Nos traímos por todos os poros. E a gente sabe que tem um outro personagem muito querido, ou não tão querido assim, não sei. Foi o Clausen que falou isso lá no primeiro episódio da segunda temporada, quando ele tava lá no auditório da escola, falando com todo mundo, com a galera da cidade, e ele cita essa frase. Ele adora essa frase, e essa frase tá escrita na carta que ele recebeu. Exatamente. Lá no final da segunda temporada a gente descobre que o Clausen só chegou em Vinden porque ele recebe uma carta que tem exatamente esse trecho. Então, tudo mesmo tá conectado, né? Exatamente, a gente até acha que foi o trio que mandou a carta pro Clausen. Sim, pra que tudo Porque aconteça. a gente vê que o trio é responsável ele é responsável por colocar as peças nos lugares certos. Então, eles que possibilitam que a usina seja construída, eles vão movendo as peças mesmo, né? Exatamente. Então, a gente tem essa fala aí, e até fiquei pensando, né? Olhos para ver, ouvidos para ouvir. Tem tudo a ver, né? Com Dark, né? Com essas coisas de olhos, heterocromia, acidente no olho, o outro é cego. As meninas que são surdas, né?
Enfim, é muito bem conectado. Muito, tudo. E aí ele fala, eu sei que você tá indo até a cidade mandar um telegrama pra contar ao mundo sobre nós. E o Gustavo já fala, você é um viajante. Ele fica empolgadão, né? Tipo, todo mundo falou que meu pai era doido e não, né? Agora todo mundo tem que saber sobre vocês. Imagina, né? Que os viajantes querem que todo mundo saiba. Imagina. Não quer... Podia ter ficado quieto. E ainda ele termina essa fala antes de matar ele repetindo: o que sabemos é uma gota, o que não sabemos um oceano. Que é uma fala que o Bernard fala na primeira temporada pra Cláudia, exatamente quando ele vai mostrar pra ela aquelas cavernas. Ela vai fazer o rapelzinho na caverna de Vinden, né? Antes dela entrar na caverna, ele cita essa frase. Ele cita essa frase. Então, tudo muito bem conectado. A gente vai acompanhar o dia agora de 23 de setembro e vamos começar no ano de 1888. Onde o Bartosz tá confrontando o Stranger sobre a verdade, sobre ele ser Adam. E aí eles vão brigar, que é um paralelo. Que o Strange perde de novo. O Adam não é bom de briga. O Adam não é bom de briga, por quê? Porque a gente vê essa mesma cena quando o Jonas briga com o Bartosz na escola por causa da Marta. É a mesma cena. E o Bartosz, eles vão separar eles e ele vai falar, tudo culpa sua, porque você é o Adam. Você matou a Marta, enfim, é tudo culpa sua. Realmente, é tudo culpa dele. Depois, nessa mesma data, 23 de setembro de 1888, a gente tem o Stranger questionando a Marta. Por que eu não consigo lembrar que eu não fui pro teu mundo? Por que eu não tenho memória de lá? Então, ele não lembra porque ele não viveu isso, mas é que ele também ainda não sabe do mundo 2. Porque assim, é um loop, né? Então, ele só sabe o que ele viveu. Exatamente, pra ele é um loop. Então, se ele não viveu, não aconteceu. E aí a Marta fala, olha, também não sei, não fui eu que escrevi a carta que você tá segurando. E ela pergunta o que é a Siquimundus. E aí o Stranger fala, né, que o pai do Tannhaus, do velho Tannhaus, fundou. Ele explica isso, que ele queria redenção, porque se ele conseguisse voltar no tempo, ele evitaria toda a dor. E o Stranger fala só que é exatamente o oposto disso. Né? A viagem no tempo dor. Não é a redenção, é o contrário da redenção. E aí a Marta fala, olha, eu só sei que todos morrem no meu mundo também, confiem em mim. E ela vai mostrar o que? A Pokébola pra ele e aquela bolinha que vem dentro. Exatamente. Acho que é a Césio aquilo, né? Que é uma cápsulazinha diferente, mas eu também fiquei com essa impressão. Sim, tem que ser alguma coisa relacionada a esse isótopo do Césio pra que realmente as coisas aconteçam. Mas porque quando o Jonas joga aquele Césio na lata da usina que gera a partícula, é o Césio. E o Strange consegue fazer a partícula com Césio. Então é Césio mesmo. Enfim, só que ela mente sobre isso. Ela fala que a última bolinha, ela dá pra ele assim, olha, é a minha última, confia em mim e tal. E ele acredita, coitado, o Stranger sempre acredita na Marta, né? Jonas, né, gente? Fazer o quê? E aí eles tentam ativar essa bolinha, até surge uma matéria escura, desordenada, mas cai toda a força lá e fica só um resíduo. Né? Um resíduo, um líquido assim escuro, mexendo, é estranhão, né? Parece o líquido que começa a formar a matéria lá na usina, né? Depois. É isso mesmo. No futurão. E a Marta foge com a Pokébola. Ela corre pro quarto e consegue fugir deles. Isso no mundo 1, porque agora a gente vai pro mundo 2, na data de 5 de novembro de 2019. Lembrem que no mundo 2 o apocalipse acontece em novembro de 2019. Então a gente tá vendo aí... Falta pouco tempo aí. Falta pouco. No covil da Eva, ela vai lembrar do que o Jonas disse pra ela na ponte. Vai falar sobre o erro na Matrix. E aí ela revela pra ele que eles são Adão e Eva. Olhando aquele quadro, né, que ela tem lá no covil dela. E ela fala, nós somos Adão e Eva. Nós somos o erro na Matrix. Imagina ouvir isso. Ai, gente. E ela... Mas é aí que tá, né? Só que ela quer continuar o loop. Porque ela tem uma motivação agora. Então, ela acredita que isso é a melhor coisa a ser feita. Ela fala pro Jonas, ela fala, não, você vai ter que salvar o meu mundo e o seu. E eu fico pensando que nesse momento o Jonas já devia estar mais preparado pra não ficar só seguindo ordens. Mas ele, coitado, ele tá muito perdido. Mas a primeira frase que a gente vê na terceira temporada é que a gente não... Como é que era aquela frase mesmo? Que burrico!
Você é livre pra fazer o que quer, mas não é Isso. livre pra querer o que quer. Isso. Então, essa frase explica tudo. O Jonas, por mais que ele não queira obedecer, ele tá fazendo isso porque é pela Marta. E agora a Eva salvar o mundo, né? Ela fala, você vai isso daí salvar que o move mundo. ele. Uhum. E a Eva, o que move ela agora é o trio. Porque ela quer que o trio exista. Uhum. Entendeu? Garantir a sobrevivência. Exato. E ela vai falar isso. Ela fala, olha... você até tenta, mas você não consegue deixar sua Marta. É impossível. Um fio invisível liga vocês. Exatamente. O Adam tentou cortar, mas não dá certo. É isso que a peça da Ariadne tem a nos dizer nessa série, né? Ela conecta a parte dos laços. Exato. Né? Os fios, o fio tempo vermelho todo que eles liga. batem nessa tecla, porque enquanto você tem laço, você não consegue mudar a sua trajetória. E eles falam de fio vermelho, que é como o sangue, são os laços sanguíneos, os laços de amor que vão unindo as pessoas e que te impedem de escolher outras coisas. É isso aí. E enfim, aí ela mostra a medalhinha lá, a medalhinha com um fiozinho preto, mas é a medalhinha dos viajantes, e fala, você que me deu. Porque você e a Marta 2 também estão ligados, né? Se você quiser salvar a Marta, você tem que escolher o lado da luz. E aí o Jonas fala assim, ó, eu já tô de saco cheio, eu achei maravilhoso. Todo mundo fala que é luz. Cheio. Todo mundo fala que é luz. E ela, impressionante. Ela manipula ele do tipo... tudo se repete porque ninguém está pronto pra esquecer. Você sempre escolherá a sua Marta. Você escolheu o caminho do Adam e olha o que aconteceu. Então agora você precisa mostrar pra Marta 2 como tudo tá ligado. Vem pro meu lado, vem pro meu time. Haja luz. É o que ela fala. Não é isso que ela falou, mesmo. Mas é isso. Mas é essa pegada mesmo. E cada um puxa a sardinha pro seu lado. O Adam também falou, embora... a gente faça coisas das trevas. Nós somos a luz. Nós somos a luz. Vocês estão tudo aí. Vocês não são nada, vocês nem deviam existir. O Tannhaus é a luz. Não, mas é aquela coisa, eles têm luz e sombra dentro deles, né? Não tem jeito. E enfim, e é legal você ver que depois que o Jonas sai, o trio entra e fala o seguinte: você poderia ter contado para qual caminho enviou. Qual será o fim dele? Que é a fala. Então, que é a fala do Magnus. Quando o Adam manda o Jonas lá pro dia antes do suicídio do Mikkel, é exatamente o que o Magnus fala. E o trio, ele traz o caderno preto, que é o caderno do Bernard, com 2 chaves dentro, que são chaves mestras da usina. Sim. O relógio e a peça da Ariadne. Que foi tudo que eles saíram pra... Eles colocaram as pecinhas no lugar e já aproveitaram e trouxeram uns gift aí, né? Uns gift. pra Eva. Pra Eva. Que é importante. É missãozinha. Missãozinha. Mas é importante. E a Eva vai falar que ele nunca vai parar de tentar quebrar o ciclo, mas a Marta dele precisa morrer, para que os outros possam viver. É o que ela fala. Ainda nessa data, no mundo 2, a gente vê na polícia o Ulrich super emocionado, porque ele tá falando sobre o menino que eles acharam, que ele ainda não sabe quem é, porém ele acha que esse menino tá com as roupas do Mads. Nossa, ele tem quase certeza, né? Ele fala, ele tá chorando porque tem lá o documento do Mads, tem a roupa do Mads. Eu acho que ele pensa assim, o cara matou o Mads, guardou isso por 33 anos e agora tá fazendo essa brincadeira. Exatamente, exatamente isso que ele pensa. E, ele tá devastado, Charlotte tira ele de lá, pede pro Voller continuar, né? E ele fala, eu me tornei policial por causa do desaparecimento do Mads. Na época, aquele bêbado imbecil não fez nada. E agora eu tô fazendo tudo igual. Ou seja, a gente sabe que no mundo 2, o Egon também deve ter sofrido algo parecido com o do mundo 1 para que ele começasse a beber. Exatamente. A gente não sabe se foi igual, né? Mas provavelmente. Provavelmente. A gente não sabe se a Hannah voltou e ficou com ele naquela época, porque como a Eva disse no vídeo passado, a gente falou também, as coisas acontecem, não no mesmo tempo, mas acontecem. Então, a Hannah não foi pra lá porque ela tava com o Uri, que tava de boa, mas ela pode ter ido pra lá em algum momento. A gente não sabe se a Doris abandonou ele por causa da Agnes. Exatamente, nesse mundo ela pode ter ido com a Agnes. 2 certezas a gente tem, que ele foi
traído pela Doris. A gente pode ter quase certeza que essa história se repete. Isso a gente não pode ter certeza. Mas ele foi abandonado. Mas ele deve ter... Que ele foi abandonado. E que ele teve um caso com a Hannah, ele tem que ter tido, porque a Silja nasceu. Ela nasce no mundo 2 também, exatamente. Então, pode ter sido em outro tempo. Uhum. Né? Mais pra frente a gente vê o Egon indo atrás da Hannah e tal. A gente vai falar mais nesse episódio. Né? Exatamente. Nesse episódio a gente dá uma complementada. Aí nessa data a gente vê também a Marta 2, mais novinha. E a gente sabe que ela é mais novinha, ela tem o cabelo compridinho. Ela tá em casa e o Uri vai na casa deles e ela pensa, ai, meu pai veio me ver, coitada. Ela nem gosta tanto assim da visita. Ai, gente, ele só vai questionar o que aconteceu no bunker. Ele vai perguntar, vocês tomaram alguma coisa? É impossível. E ela fala, não, foi um barulho na caverna, as luzes, entramos no bunker, o corpo caiu lá do nada. E ele só fica, o Killian deu algo pra vocês? É fogo, né? Porque assim, é meio absurdo. É absurdo. É absurdo. E aí ele não acredita e a própria Marta começa a questionar. Tipo, será que a gente tomou alguma coisa e não percebeu? É o Magnus que vira e fala, não, eu sei o que eu vi. Ele dá uma Exatamente. cortada boa no Ele dá uma Ulrich. cortada boa. E aí ela desabafa com o Magnus e fala, você já teve a sensação que nada faz sentido? E essa é a deixa pra ela sair, né? E ela vai justamente questionar o Killian. Se ele deu algo pra eles mesmo. E aí, questionando o Killian, a gente vai ver que eles terminam, né? Mas enfim, nesse episódio também, a Hannah vai procurar o Ulrich na polícia. Chegando lá, ele não está, porém ela abraça a Charlotte e dá aquela cafungadinha. Mesma coisa que a Catarina fez, né, no Mundo 1, quando ela desconfiou. Olhos paralelos, meu Deus, que série maravilhosa. Exatamente. E aí ela já sabe que ele tá traindo ela com a Charlotte. Ela vai procurar o Alexander, né? Ele tá todo destruído porque perdeu a Regina, mas ela não tem dó. Ela só fala, eu tenho algo que é seu, mostra a sacola e fala, destrua a Charlotte. Nossa, é igualzinho com o Ulrich. Igualzinho. A Charlotte tá indo investigar o bunker e vai achar a moedinha lá com o cordão, né? Com o cordão vermelho, que é aquela moedinha de 1 centavo, né? Com cordão vermelho, que é igual a encontrada no corpo do Mads, certo? E ela sabe que o Helg tem. Que o Helg fica com ela na mão, na casa dela. Sim. Então ela já olha aquilo e já fala, eita, o que é isso? Ela já ligou uma coisa a outra. O Helg tem a mesma moeda. A Charlotte vai na igreja falar com o Peter. E quem tá na igreja? Quer dizer, nesse mundo, o Benny. O Benny, nesse mundo é o Benny. Nesse mundo, o Benny, ele não... Mas eles já trocam os olhares e tal. Meu, eu acho incrível como assim... tanto essa questão do Benny e do Peter, quanto a questão da Hannah também ir lá pedir pra destruir a Charlotte. Dark mostra a personalidade de cada personagem. Então, mesmo no mundo original, a gente não precisa ter dúvida na questão da personalidade, porque ele já mostrou que a personalidade não muda, né? Exato. Tem alguns traços, tem alguns personagens até que mudam. Por exemplo, a Charlotte. Sim, mas tem traços, né? A Charlotte sempre foi aquela mulher forte e investiga mesmo, vai atrás e assim, é um detalhe ou outro que muda, mas a personalidade é a mesma. E a gente vê que existe uma conexão entre o Peter e o Benny nesse Exatamente, mundo, certo? Como sempre existiu. Se existiu um romance ou não, olha, não posso dizer. Não dá pra dizer, mas eles tinham alguma coisa. Existe um interesse, uma ligação? Existe, nem que fosse tipo assim, eles gostam de conversar. O sabe? Peter e ou a Benny, né, dependendo do mundo, são um par perfeito. Exatamente. Nunca duvide disso. Exatamente. Eles têm uma ligação, né? E, enfim, aí a gente vê os olhares que eles trocam e é uma questão interessante. Por que o Peter pode ser casado com a Charlotte, não sei o quê? Porque ele é reverendo, ele não é padre. Eu vi essa dúvida. Ele não é padre. Reverendo pode casar, certo? Normal. Não é a igreja católica, no caso. E aí a Charlotte questiona ele, onde é que o Helg tava ontem à noite? Em 87 ele morava na cabana, sabe? E aí o Peter fala, depois do acidente de 86, ele foi pro asilo. Então aconteceu um acidente em 86. A gente vai não ver sabe o que é. se é a batida de carro, pelo jeito não, porque o Helg mais velho não foi e bateu com o carro.
mas pode ser o acidente que o Uric vai lá e dá pedrada no cara. Pode ser esse acidente. Então, as coisas se repetem, né? E aí, ela fala que a moeda é do Helg e ele fala impossível, ele nem saiu de casa. Aí ele atende o telefone e fala, o Helg confessou. Ele tá lá, ele foi na polícia e confessa que matou os meninos, só que ele tá muito confuso. Então, e aí até o Peter fala, mas, meu, você tem certeza que você tava com a gente em casa? Não é possível. E aí quando chega o Uric, o Helg fica doido, ele fala, foi ele, mostra a moeda. Nossa, é o encontro, né, dos dois. E tudo mais confuso ainda, né, gente? É complicado, né, essa parte. Nossa, muito. Porque agora... o Helg já tinha lembrança no mundo 1, ele já lembra do Uric. Imagina no mundo 2 que ele foi atacado pelo Uric mais velho. Exato. A lembrança tá mais fresca ainda. E aí, beleza, corta pra Marta indo ver o Killian. A gente já falou que eles terminam. Mas é importante lembrar que o Killian diz que ele mora em um dormitório. Ele só foi expulso desse dormitório porque o Uric ligou pra lá, querendo saber... questionar se ele deu alguma coisa pros adolescentes. E ele fala, eu não moro aqui há 2 anos, mas continua apontando o dedo pra mim. É complicado. O que acontece? Então, realmente, a família Obendorf tava envolvida, né? Que outro dia eu não lembro o nome do pai, que é Jürgen Obendorf. Jürgen, é verdade. E o Killian tava morando, tipo, num lugar, num dormitório que tem pra... exatamente não ter esse contato, não, né? Provavelmente. Provavelmente é isso. Não tá junto à família. Não sei até que ponto que eles foram lá, tipo um conselho tutelar, enfim. Pode ser. Mas ele é obrigado a voltar pra casa. Pode ser isso que tem acontecido no mundo 1 também. Por isso que a gente não vê o Killian lá com eles. E como ele não participa da cena da floresta, não precisa voltar pra lá nunca. Exatamente. Aí faz sentido ele ser um Obendorf no mundo 1. Sim, total. Mas eu acho que sim. Eu tem também que acho. ser. É Tem genética, que tem que ser. A gente vai ver o Jonas só de olho na Marta, seguindo ela na floresta. Ele vai falar que eles sempre se conheceram e fala que vai mostrar pra ela como tudo tá conectado. Ele leva a Marta pra caverna até as portas, só que dessa vez tá escrito Eric Lux, que é o Haja Luz. E eles vão pra 2052. Eles conseguem ir pra 2052 através da porta da caverna. E lá está um deserto pós-apocalipse. É o nosso deserto, que a gente fez um monte de teorias, mas é só o futuro mesmo. Só o futuro Depois mesmo. do apocalipse, lá ao invés de ficar tipo a floresta com aqueles casulos estranhos e tudo cheio de... Acabou tudo. Acabou tudo. Virou tudo deserto. Talvez o impacto tenha sido até maior, né? Não sei. Pode ser. Ou causado não sei. coisas Pode diferentes, ser, não pode ser. sei. Mas... já foi em outra data o apocalipse, né? Pode ter acontecido com uma coisa diferente. Sim. A gente viu também que quem abre os barris também é o Alexander e a Charlotte. Já aconteceu coisa diferente. Então... Tudo diferente, Tudo diferente. Mas o apocalipse acontece. É o que a Eva falou, gente. Acontece, só não é do mesmo jeitinho. E quem tava vindo do deserto não era Catarina. Estranha, não era estranha. Era estranha. A gente teorizou tanta coisa. Rolou menino. Nossa, Mikkel. nessa hora eu falei, pronto, aí, agora sim, Mikkel, agora vai é o que é Mikkel. tua. Não era do Mikkel nada. Não era. Mikkel é figurante, coitado. E aí, era a Marta adulta que fala, bem-vindo ao futuro, meu amor. Chegou. Nossa, imagina o impacto pra Marta de ouvir ela mais velha. Não, porque assim, a Marta, ela já sentia uns negócios estranhos, já tinha visto a Marta cheia de treco preto ali. Já mas, tinha uns assim, sonhos bizarros. Aí chega o Jonas. Já tinha uns sonhos bizarros. Mas assim, no mundo 1, o Jonas achou o mapa, foi na caverna sozinho. Teve várias coisas que aconteceram antes dele viajar. Teve algumas coisas. Então, tipo, ele foi mais preparado. A Marta não. Vem cá que eu vou te mostrar um negócio. Pá! Eu vou falar uma coisa. Eu vou só terminar o review e vou falar uma coisa sobre isso. Tá. Me lembra. Beleza. Pra terminar, a gente só tem mais uma data, 23 de setembro de 2053 no mundo 1, onde a Marta 2 vai pra esse tempo na nova sede da Siquemundos. Aquela Marta que fugiu lá de 88 vai do mundo 1 ainda pra 53, na nova sede, e ela tá trabalhando pro Adam. O Adam fala, você deu aquilo pra ele? Então tá, você fez o certo.
e tem matéria escura lá, né? Ela tá sendo manipulada. Você vê, a Marta Lewis está sendo manipulada pelo Adam, e o Jonas está sendo manipulado pela Eva. Exatamente. Tudo espelhado. Eles estão fazendo lá os movimentos desse jogo que não acaba nunca. Porque a Cláudia fala, isso nunca vai acabar, porque quanto mais vocês tentam acabar com o negócio, mais vocês fazem... A cada passo vai vindo em direção àquilo. Exatamente. Uma coisa importante que eu tenho pra falar, eu tava conversando com uma amiga, e ela falou assim, Amanda, sabe qual é o problema que algumas pessoas estão tendo com o Dark? A gente conseguiu se envolver muito com o Jonas. A gente acompanha passo a passo da jornada desse menino. Ele perdeu o pai. É muito pesado a forma com que ele perdeu. Aí a gente vê todos os passinhos. E no mundo 2, a jornada da Marta não é tão completa. Ela é muito rápida. Exatamente. Ela tem os pais separados? Tem, isso é triste. É triste. Mas é mais rápido. Porque tem que acontecer mais rápido. A gente não deu tempo da gente se envolver tanto. Exato. Então pode ser que... por isso todo mundo sentiu muita falta de ver mais o Mundo 2. Porque, querendo ou não, a gente viu o Mundo 1 duas temporadas, caramba, né? E a primeira temporada teve 10 episódios. Então, Sim. a gente teve um desenvolvimento muito maior, né? Sim, eu acho que a jornada do Jonas te prende muito mais, né? Mas eu não sei se já era programado. Pra mim não fez tanta diferença. Eu gosto mais do Jonas como personagem do que da própria Marta. Mas isso daí eu também posso dizer, porque mesmo nas temporadas anteriores eu já gostava mais do Jonas do que da Marta. Eu não gosto assim tanto da personagem, é só uma coisa pessoal, mas eu não acho que isso atrapalhou a minha experiência. Tô só comentando que eu acho que é uma coisa interessante pra gente pensar. A gente teve pouco tempo no Mundo 2. Talvez se a gente tivesse um pouquinho mais, dava tempo de se envolver mais, né? Uma sensação de, me envolvi, não sei Mas o que quê. nem a gente viu Regina, por exemplo. Poxa, eu fiquei muito triste que a Regina tava morta no Mundo 2. Porque eu gosto da Regina. Quem mais? Mas você teve tempo de conhecer a Regina. Exatamente. Então, mas é que é diferente. A Marta, a gente teve tempo de conhecer a Marta. Mas a Marta do Mundo 1 e a Marta do Mundo 1 já não era tão legal assim, então... Sim, então. Pelo menos pra mim, né? É a minha opinião. Claro. Mas é isso, eu acho que faltou assim um tempo pra gente se colocar mais nesse mundo. Isso é um defeito da série? Não. Isso é uma coisa pessoal. Que eu e a série precisou correr com isso. Até porque eles já explicaram. A série não é sobre isso. Exatamente, a série não é sobre isso. E eles já explicaram que no Mundo 2 acontece a mesma coisa. Pode ser diferente, mas acontece. O resultado é o mesmo. É apego de fã. Exatamente. Mas é isso, eu só quis comentar porque eu acho legal a gente pensar sobre isso, né? Sobre que a gente não teve o mesmo tempo pra acompanhar as jornadas. Talvez se a gente tivesse, a gente gostaria tanto quanto né? Porque aqui a gente grita, Sigmund Kratos Est. E ninguém fica gritando, Eretz Lutz. Aqui... Somos Sigmundos, né? Sigmundos, por favor. Mas é isso, gente. Faltou alguma coisa? Deixa nos comentários. A gente colocou tudo por data certinho. E continuamos aqui no próximo episódio acompanhando cada um dos detalhes, tá bom? Exato. Então é isso, gente. Um beijo e até mais. Tchau.